Boa tarde, pessoal. Só vamos organizar a aula de hoje. Então, a gente vai fazer uma breve revisão. Obviamente, eu vou assumir que a gente já está inteirado de como é que foi construída, né, a teoria eletrofraca, né, unificada. Então, a gente vai discutir alguns aspectos, né, principalmente a introdução da corrente fraca e qual é que é o papel da corrente fraca nessa construção de uma teoria unificada. Lembrando que na aula passada a gente construiu a taxa de decaimento do W em leptons, né, e também a largura total, analisando também o decaimento em quarks, né. Nós escrevemos tudo em termos da largura do decaimento em elétrons, né, em neutrinos. Então, só para lembrar, ainda falando sobre o W, né, se a gente for analisar a criação de pares de W, né, em que o processo mais simples de criação de pares de W seria a fusão, né, o espalhamento E mais E menos, claro, com energia de antimassa muito maior que a massa dos dois Ws, né? Se eu analisar esse processo e ficar analisando em nível de árvore, né? Quais são os diagramas que vão contribuir para essa seção de choque, né? Tanto no canal S quanto no canal T, né? Inicialmente a gente tem o processo fraco de corrente carregada pura, que a gente já conhece, né? Por exemplo, claro, o tempo está indo para cá, né? Nessa direção. Nós temos então fusão, né? Espalhamento elétron-pósitron, né? Com troca de um neutrino virtual, que é um processo fraco conhecido, né? Com um vértice que envolve leptons carregados e nêutrons, né? Então esse processo aqui é de corrente carregada pura, né? Eu também posso criar pares de W a partir da aniquilação do E mais E menos, onde eu produzo um fóton, né, virtual, e depois esse fóton decai em pares de W. E, finalmente, na teoria unificada, ou seja, no modelo padrão, um processo que também me dá em nível de árvore pares de Ws, né, seria a fusão de elétrons, elétron-pósitron, né, produzindo Z, que é neutro, né, também decaindo em W+, W-. Então, são todos os três processos. Um deles é corrente carregada, dois deles envolve corrente neutra, né, uma fraca corrente neutra e uma eletromagnética, que é naturalmente neutra, né. Se a gente analisar só os primeiros dois diagramas, né, que é o corrente carregada puro, né, e a troca de fótons, desconsiderando, vamos supor que a gente não soubesse que existisse a interação neutra fraca, né, que não tivesse o Bose intermediador Z0. Se a gente ia considerar só esses dois diagramas, né, com neutrino no canal T virtual, né, e o eletromagnético, né, a seção de choque correspondente ela cresceria com potências de raiz de S, ou seja, aumenta com a raiz de antimassa, a raiz de antimassa da energia de antimassa, né? Raiz quadrada da energia de antimassa do E mais E menos, né? Certo? Ou seja, em algum momento, para energias de antimassa altas da aniquilação ou do espalhamento elétron-pósitron, né, a minha seção de choque vai ficar muito grande, né, relativamente grande, né, e que violaria, então, unitariedade, né, ou seja, não conservaria probabilidade. Então, tem um problema se a gente só considerar só esses dois diagramas, o corrente carregada puro e o eletromagnético, a seção de choque correspondente, só com aqueles dois diagramas, que interferem, inclusive, né, tem dependência com raiz quadrada de S, né? E para energias muito altas isso aqui vai explodir, né? Explodir no sentido que o número de Ws produzidos seria maior, né, que o número de E mais e menos incidentes, né? Isso obviamente tem tanto viola a unitariedade quanto a questão da probabilidade, né? Automaticamente se eu não tenho unitariedade da matriz de espalhamento, né, eu não vou ter conservação da probabilidade, né? Isso indica, então, que o processo de corrente carregada pura, né, com troca de neutrino, na verdade tem completo, né, são 4 diagramas que envolvem partículas no canal T, aqui, ó, trocas no canal T, o dominante é o neutrino, mas eu também teria a troca de Higgs, por exemplo, né, mas esses todos são subdominantes por causa da massa das partículas que estão sendo trocadas no canal T, né. Então, o processo dominante de corrente fraca carregada é o neutrino mesmo. Aqueles dois canais ali, canal T e eletromagnético, né, são incompletos, né? E só piora se a gente se utiliza só o de corrente carregada, né? Se tirar a questão do fóton, né, da troca eletromagnética. Os dois diagramas do canal ST, ou seja, o fraco corrente carregada e o eletromagnético, né, eles interferem negativamente, ou seja, quando eu calculo o módulo quadrado da soma das duas matrizes de espalhamento, né, dos dois elementos de matriz de espalhamento, com troca de neutrino, com troca de fóton, né, fóton no canal S,
é menor, esse modo quadrado é menor que o processo, o elemento de matriz só considerando a corrente fraca carregada, né? Ou seja, tem um fenômeno de interferência que reduz, né, o elemento de matriz quadrado quando eu coloco os dois diagramas interferindo, né? O problema da violação da unitariedade nesse processo, né, que é fusão, espalhamento, ela é mais ou menos produzindo W mais W menos, é resolvido no modelo padrão, né? Ou seja, na teoria unificada do Gleason, Weber, Salam, né? Como a gente introduz o novo bóson de gauge, né, que é o da interação carregada, da interação fraca neutra, né? Quando a gente introduz esse bóson novo intermediador, então a gente introduz um diagrama a mais para o processo, né? A gente consegue resolver, né? Porque a contribuição do Z, né, interfere negativamente também, que nem o fóton, né? Então, quando a gente faz o cálculo do módulo quadrado dos três diagramas, onde a gente está incluindo também a troca do bóson Z, né? O elemento de matriz quadrado, com os três processos, né, é menor que o módulo quadrado da amplitude com a soma só do corrente carregada fraco e o eletromagnético, né? Então, esse cancelamento parcial funciona no modelo padrão, que a gente já vai ver, né? Porque na teoria eletrofraca, os acoplamentos, né, desses três bósons estão relacionados, né? Principalmente a questão do acoplamento do fóton e do Z, né? Que a gente vai aprender a construir no modelo unificado, né? Então, aqui o meu objetivo é analisar o estágio final de como é que é tratado, né, a interação eletromagnética e a de corrente fraca no modelo padrão, ou seja, na teoria unificada eletrofraca, né? Certo? Claro que a gente poderia fazer análise todo do mecanismo de Higgs, qual é que é a consequência, né, do modelo do mecanismo de Higgs para o surgimento da interação fraca, né, etc. Mas vamos por partes. Né? Primeiro, então, sim? Tá me escutando? Sim? É só uma dúvida, eu acho que ela é importante para mim por causa de campos, tá? Que até. Você tá me escutando bem ou tá ruim o microfone? Perdão, Gabriel, tá muito cortado a tua. Deixa eu só dar F5 aqui, tá? Tô te ouvindo. Ah, prof, deixa, tá muito ruim o microfone. Outra hora eu faço a pergunta. Era mais de campos, tá? Pode escrever aqui, Gabriel. Talvez eu consiga responder pelo chat. Não, eles não são equiprováveis porque os acoplamentos são distintos, né? Mas a gente já pode até acompanhar qual é que é a ordem de grandeza, mas quase todos eles vão ser proporcionais, né, ao quadrado da constante de acoplamento do W com do cara que está no canal T, né? Os acoplamentos nos vértices, né? Então a ordem de grandeza tu pode acompanhar só como a ordem de grandeza dos acoplamentos, né? Tanto no eletromagnético, né? Quanto nos interação fraca, né? É que a probabilidade de ocorrer é proporcional ao acoplamento, né? O acoplamento é que vai dar a ordem de grandeza. Né? Claro, depois tem toda a parafernália dos traços que tem que calcular, mas a ordem de grandeza é dominada
Em geral, nós fazemos teoria de perturbação, quando a gente escreve diagramas de Feynman, né, a gente está fazendo ordem a ordem em constantes de acoplamento. Então, qual é que é a ordem da constante de acoplamento vai te dar qual é que é o mais provável ou não. Claro, particularidades pode acontecer, mas assim, grosso modo, se está todo mundo a nível de árvore, é só fazer a leitura das constantes de acoplamento em cada caso. Né? Então, continuando aqui, a questão, eu vou voltar então como é que é construída a teoria eletrofraca, né? Onde vai aparecer a inclusão do Z junto, né? Explicitamente, né? Então, aqui a gente vai ter que analisar qual é que é o grupo de gauge da interação fraca. E, inicialmente, a gente está falando da interação carregada que a gente já conhece, né? Então, a interação carregada de corrente... a interação fraca de corrente carregada, né? Está associada com uma invariância sobre transformações locais do grupo SU2, tá? Então, o grupo de simetria associado à interação fraca de corrente carregada é o SU2, certo? Ela é muito parecida à estrutura de grupo com a estrutura de isospin forte, né? Ou seja, invariância sobre transformações locais do SU2 significa isso, tá? Os campos, né, associados à interação fraca, os campos dos férmions, né, que interagem de interação fraca, né, eles são transformados nesse grupo de simetria, por essa transformação de simetria, desta maneira aqui, né, aqui eu tenho meu campo transformado φ', o campo original φ, e a transformação de simetria é uma transformação de simetria tipo contínua, né, onde a gente consegue fazer a leitura. O primeiro é que essa transformação de simetria é local, porque aqui a fase, né, da transformação é dependente das coordenadas espaço-temporais. Né? Então, a fase depende das coordenadas, então é uma transformação de simetria local e não global. Né? E a outra é a identificação do grupo de simetria. Né? O grupo de simetria tem um gerador, né? Que em geral aqui o gerador é o gerador T, ou os geradores desse grupo de simetria, que são os mesmos geradores do grupo de simetria do grupo SU2 geral, que pode ser tanto para interação forte, como aqui no caso da fraca corrente carregada, tá? Então aqui eu estou escrevendo, são rotações, né? Basicamente, quando eu escrevo a transformação de simetria dessa forma, onde está aqui explicitamente os geradores, o que está acontecendo é rotações, está fazendo rotações num espaço abstrato, né? Das componentes desses geradores, né? Certo? Um espaço intrínseco, né? Um espaço próprio desse grupo de simetria. Né? Então, aqui eu tenho os geradores do grupo de simetria, do SU2. Né? Explicitamente, eu posso escrever os geradores do grupo de simetria SU2 a partir das matrizes de Pauli. Né? Então, aqui eu tenho 1 meio vezes sigma. Sigma são as 3 matrizes de Pauli. Então, aqui no SU2, eu tenho 3 geradores. Tá? Isso vale sempre para qualquer grupo de simetria SU2. Né? Claro que a gente pode depois interpretar quem são esses geradores, né? Quem são as quantidades conservadas e assim por diante. Outra coisa que dá para ver aqui na transformação de simetria, além dos geradores e da fase, que é local, né? A gente tem a constante de acoplamento, né? A constante de acoplamento fraca. Então, basicamente aqui, a gente está mostrando que as interações fracas de corrente carregada são invariantes sobre esse tipo de transformação de simetria local, onde os geradores são os geradores do grupo SU3, que é SU2, que são descritos, então, pelas matrizes sigma. Né? A alfa ali, eu estou fazendo uma notação vetorial, como eu tenho 3 geradores, né? Eu posso pensar que o produto alfa T, né, se dá através de um produto tipo vetorial, em 3 dimensões, né? Claro que não no espaço usual, né? Onde eu vou ter um vetor alfa, onde as componentes desse vetor alfa, né, tem dependência local, ou seja, tem dependência das coordenadas, né? O alfa 1, alfa 2, alfa 3 são dependentes das coordenadas, são as fases locais, né? Que dependem de cada espaço-tempo, né? Ponto no espaço-tempo. Né? Então, basicamente, quando eu faço o produto vetorial alfa com os geradores, então eu vou ter alfa 1 T1 mais alfa 2 T2 mais alfa 3 T3, onde T1, T2 e T3 são os 3 geradores do grupo SU2. Tá? Essa invariância de gauge local que eu estava comentando, né? Ou seja, aquela transformação de simetria, né? Pode ser satisfeita, né, se eu introduzir na minha teoria, né, da interação fraca de corrente carregada, a princípio nós estávamos falando sobre isso, né, com 3 bósons de gauge, tá? Eu vou chamar de WMK, ou seja, estou representando os campos desses bósons, né, de gauge, ou seja, bósons de gauge dessa teoria que tem esse grupo de simetria. Né? Então,
se eu tenho uma teoria invariante sobre transformações de gauge local associada ao SU2, eu vou ter 3 bósons de gauge, tá? Que eu estou chamando aqui de WMK, onde K vai de 1 até 3, né? Que correspondem a 3 bósons de gauge, né? Esses 3 campos, né? WMI são campos, né? Que nem o AMI é o campo eletromagnético, né? Esses 3 campos de gauge correspondem, então, a 3 bósons de gauge específicos, que são, eu vou chamar de W1, W2 e W3. Não necessariamente o W1, W2 e W3 são os bósons W e Z da teoria eletrofraca, tá? Mas inicialmente eu só estou vendo a questão do grupo de simetria, quem são os bósons de gauge associados a essa simetria, né? Então, se eu estou considerando uma teoria de gauge local associada com esse grupo de simetria SU2, eu vou ter 3 geradores e automaticamente 3 bósons de gauge quando eu quantizo essa teoria, né? Como geradores são proporcionais às matrizes de Pauli, né, é um meio multiplicado pela matriz de Pauli, né, esses campos, né, de leptons, né, que estão sujeitos a essas transformações de simetria, SU2, né, devem ser escritos em termos de duas componentes, né, porque se eu aplicar o gerador, né, que é proporcional a sigma, no campo, esse campo deve ter a dimensão, né, a matriz coluna com a mesma dimensão das colunas, das linhas, número de linhas das matrizes de Pauli, que são 2 por 2. Né? Então, os meus campos aqui meus espinores aqui são, a princípio, dupletos. Né? Os campos de fermion que interagem com esses bósons de gauge devem ter duas componentes, porque os geradores são representados por matrizes 2 por 2. Né? Então, os campos psi, né, os φs de X, que são os campos dos fermions, vão ter duas componentes em geral, né? Em analogia, então, com a definição do spin forte, né, o isospin forte, perdão, né, o campo φ dos fermions, né, é denominado um dubleto de spin fraco, tá? De isospin fraco, perdão. De maneira que também, por exemplo, o próton e o nêutron, do ponto de vista da interação forte, né, a gente diz que é a mesma partícula com o mesmo isospin forte 1,5, e eles formam um dubleto, né, porque a componente Z, ou 3, de isospin forte só tem 2 valores, né, mais ou menos 1,5, e eu rotulo cada uma desses números quânticos aditivos, mais ou menos 1,5, com um dos nucleons. A mesma coisa vai acontecer aqui, né? Meu campo φ vai ser representado por um dupleto, ou seja, 2 fermions, né? E para cada um deles eu vou designar uma componente Z, ou 3, de um isospin, que eu vou chamar de isospin fraco. O isospin está associado com a simetria de SU2, né? Em geral, porque lá também o grupo de simetria para o isospin fraco é o SU2 também, mesma coisa. Tá? Então, para cada componente do dubleto de isospin fraco, eu vou associar uma componente 3 de isospin específica, rotulando ele. Como na interação fraca de corrente carregada, que é o que a gente viu até agora, né, os bósons W acoplam com fermions, né, então os dubletos de isospin fraco devem sempre conter sabores de lepton diferindo por uma unidade de carga elétrica. Então aqui eu estou representando como é que é o campo fermiônico que vai interagir via interação fraca, né, ou seja, que vai estar sujeito àquelas transformações de gauge locais, né, no caso da família leptônica. Né, então aqui eu estou colocando explicitamente o dubleto, né, na parte de cima, em geral, no caso dos leptons, né, a gente coloca o lepton carregado. No caso da família eletrônica, o neutrino do elétron, né, ou seja, o espinor do neutrino do elétron, que depende das coordenadas, né, das quadricoordenadas. E embaixo sempre o lepton carregado. Né. Lembrando, o detalhe que a diferença de carga entre o membro inferior do dubleto e o superior do dubleto é de ordem 1. Tá? Mas, geralmente, assim, no caso dos leptons, a gente vai fazer as estruturas dos dubletos de isospin fraco assim, né? Primeiro o neutro em cima e o carregado embaixo, certo? Como é um dubleto, né? Ou seja, a multiplicidade de estados de leptons, né? Relativa à interação fraca, né? Tem multiplicidade 2, dubleto, né? Aí eu já consigo fazer a leitura de justamente quanto é que vale o valor do isospin associado a esse dubleto, né? É igual a álgebra de spin, né? Se eu tenho um componente de spin de uma partícula que é 3, tá? Ou seja, a multiplicidade é 3, eu sei que a multiplicidade é 2s mais 1. Né? A mesma coisa vai funcionar com a álgebra de isospin fraco. Né? Se eu sei a multiplicidade, ela está sendo escrita como sendo 2 vezes o isospin fraco, o número quântico isospin fraco, mais 1. Então, como a multiplicidade é 2 e 2
I mais 1 dá essa multiplicidade, está automaticamente entendido que o isospin fraco associado aos dubletos de férmions, né, na interação fraca, corresponde a um isospin fraco 1,5, certo? Com o isospin fraco 1,5, lembra que isso aqui é a mesma coisa que um spin, tá? Então, spin, partícula de spin 1,5, isospin 1,5. Eu posso ter duas projeções no eixo Z, ou no eixo de quantização, associado a um isospin 1,5, tá? Para cada componente Z, ou 3, né, do isospin fraco, que eu estou denotando por I ômega, tá? IW, tá? Isospin fraco, IC, né? A componente 3, só posso ter duas projeções, né? Mais 1,5 e menos 1,5. Lembrando que aqui no isospin eu não estou pensando que ele é um momento angular intrínseco, tá? Então eu não estou multiplicando por H cortado, nem o isospin e nem a componente 3 do isospin, tá? Então eu só estou pegando a analogia da álgebra de spin, tá? Ou de momento angular. Bom, componente 3 do isospin tem dois valores possíveis, né? Mais ou menos 1,5. Cada um desses componentes do dupleto eu vou designar uma componente 3 do isospin, certo? No caso, o membro superior do dupleto eu vou designar que ele tem isospin mais 1,5. E o cara inferior do dupleto eu vou designar que ele tem isospin menos 1,5. Então quem está em cima é mais 1,5, quem está embaixo é menos 1,5 na componente Z de isospin, né? Como a interação fraca de corrente carregada, a gente aprendeu, né? Ela só acopla os bósons, né? Com partículas de quiralidade esquerda e antipartículas de quiralidade direita, né? Então, os bósons W, a gente já sabe que eles só acoplam com partículas de mão esquerda e antipartículas de mão direita, né? Essa transformação de gauge local que eu estava falando sobre os dubletos, né? Ele vai afetar só as partículas de mão esquerda e as antipartículas de mão direita. Ainda a gente resta saber o que ele faz, né? Sobre as partículas e antipartículas com mão errada, ou seja, as partículas com mão direita e as antipartículas de mão esquerda. A princípio, essa transformação de simetria não faz nenhuma ação sobre as partículas com mão errada, né? Ou seja, as partículas com mão direita e as antipartículas com mão esquerda, tá? Então, para obter isso, ou seja, que a transformação de simetria atue apenas nos caras com mão certa, né? Esquerda e direita, e nada sobre as mãos erradas, né? Ou seja, não faz nada sobre os caras que têm a mão errada ou a quiralidade errada, né? A gente vai associar com os estados quirais errados, né? Ou seja, partículas com mão direita e antipartículas com mão esquerda, eles terem um isospin nulo, ou seja, um singleto de isospin fraco. Então, os caras que têm mão certa, né? Os leptons que têm mão certa, eles formam um dubleto de isospin, aí eu posso designar quanto é que é a componente 3 de isospin para cada um. E os caras que estão mão errada, principalmente partículas de mão direita e antipartículas de mão esquerda, eu vou designar que eles têm isospin e componente 3 de isospin fraco, né, e ômega 0, certo? Com isso, obviamente, a transformação de simetria não vai atuar sobre esses estados, eles não são afetados, né, os estados errados, né, de quiralidade não são afetados pela transformação de simetria local SO2 que a gente está analisando aqui, né. Os dubletos, então, são compostos apenas por estados quirais de mão esquerda, quanto para partículas, e estados quirais de mão direita, no caso de antipartículas, que é o que a gente já conhecia, né. E a transformação de simetria não faz nada, né, sobre os estados errados, né, de mão errada, certo? Então, por esta razão, né, o grupo de simetria das interações fracas, SO2, né, local SO2, a gente vai dar o rótulozinho L, né, só para mostrar que, só para lembrar que a transformação de simetria local SO2 está atuando especificamente nas partículas de mão esquerda, né, ou antipartículas de mão direita, como a gente já sabe, tá? Então, eu vou colocar SO2, a gente sabe que é local, e o Lzinho é só para designar que tem que ter essa distinção, né, da atuação da transformação de simetria para estados de quiralidade certa ou errada na interação fraca. Né? Os dubletos, né, como eu estava falando, dos leptons e dos quarks também, tá? São construídos, então, a partir dos estados fracos, né? Lembrando que tem um problema aqui dos estados fracos para a questão dos neutrinos, né? E também dos quarks, né? Sempre aqui eu vou escrever os estados fracos, né? Lembrando que alguns estados fracos, no caso dos quarks e dos neutrinos, são escritos como superposições, né? Onde a gente vai precisar das matrizes de mistura CKM, no caso de quarks, e PMNS, no caso de neutrinos, tá?
Então aqui eu vou dar um exemplo de um dubleto de isospin fraco, né? No caso de quarks, tá? A família do U, que é a dos quarks mais leves, tá? Então aqui eu tenho o meu dubleto de isospin fraco. Sempre o cara que tem menor carga está em cima, tá? Aqui o quark 1, que tem carga menos 2/3, né? E o quark D', aqui eu estou botando D' porque D' é o estado é o estado fraco, né? O D' é uma superposição dos estados de sabor forte, né? Então eu tenho o dubleto U' e designo para cada um dos elementos do dubleto, né? Aqui eu estou com o U e o D de mão esquerda, né? Os correspondentes componentes 3 do isospin fraco, né? Então o U, que está na parte de cima do meu dubleto, tem isospin sempre mais 1,5, o cara que está embaixo do dubleto tem sempre isospin menos 1,5. Lembrando que a diferença de carga entre o cara que está mais baixo no dubleto para o cara que está mais em cima é fator 1, né? Se fizer a diferença deste para esse, você vai ter que a diferença de carga é sempre 1 entre os dois leptons do dubleto, né? No caso aqui, um dubleto de quarks mais leves, na família do U, né? Lembrando, então, que o D' é aquela superposição, onde na superposição dos quarks de sabor, né, da interação forte, estão sendo multiplicadas pelas misturas, né, que são os elementos da matriz CKM, no caso dos quarks, né? No caso geral, tá, sempre o membro superior do dubleto vai ter a componente 3 de isospin fraco mais 1,5, e o inferior sempre menos 1,5 no dubleto. Então aqui eu só estou, e claro, sempre a diferença entre o cara mais baixo e mais de cima é sempre uma unidade de carga elétrica, tá? Sempre no dubleto. Então aqui eu só estou dando vários exemplos de dubletos, né? O dubleto da família do elétron, como a gente já analisou, a família do lepton, muon, e do lepton tal, lembrando sempre que os caras cor neutra, carga neutra estão em cima, as famílias leptônicas, e os carregados embaixo. No caso dos quarks, né, sempre os caras que têm carga menor, né, que é os menos 2/3, estão em cima, os que têm carga 1/3 estão embaixo, né, sempre formando com diferença carga 1 cada família, né. Nos dubletos, o Lzinho, que significa que todos esses caras têm quiralidade e helicidade, quiralidade esquerda, né, que são aonde a transformação de simetria local do SO3, SO2 atua, né. E no caso dos caras de mão direita, né, partículas de mão direita, ou seja, as que têm mão errada, né, a gente designou que o isospin fraco deles é 0, e também automaticamente a componente 3 do isospin fraco é 0. Então, eles todos são singletos de isospin fraco, certo? Ou seja, eles não formam um dubleto, formam um singleto. Então, aqui eu tenho, por exemplo, o estado de elétron de mão direita, o muon de mão direita, o tal de mão direita, os quarks todos de mão esquerda, né? Eles deveriam ter todos os quarks de mão direita, né? A mesma coisa vale para os antileptons, né? Os antileptons, o E+, o Mu+, e o tal mais, todos eles vão ser mão esquerda formando singletos de isospin fraco, né? Todos têm I igual a 0. Tá? Aqui eu estou falando dos leptons, eu estou falando de partículas aqui, mas eu posso também mostrar que as antipartículas com mão errada também formam singletos de isospin fraco. Certo? Os singletos não são afetados pelaquela transformação SO2L, né? E não acoplam. Então, obviamente, como elas não são afetadas pelo grupo de simetria, pela transformação de simetria, eles não vão acoplar, então, com os bósons de gauge dessa simetria, né? Que são aqueles 3, W1, W2 e W3, né? Estão associados com os geradores, né? Da transformação de simetria. Qual é que é o efeito de ter uma transformação de simetria local, que é o caso SO2 local, associado a mãos esquerdas, né, nas partículas, né? Então, em analogia com o QCD ou com o QED, mas a QCD é mais interessante porque a simetria da QCD é o SO3, né? Que é só uma ordem a mais baixo na dimensão do grupo comparado com o SO2, tá? Qual é que é o efeito, então, de eu ter uma simetria SO2 local no caso da QCD, né? Automaticamente, né, a gente tem invariância local, né, de gauge local com simetria SO3, e vai implicar que o termo de interação, lembrando que lá em teoria de campos, né, se eu conheço a transformação de simetria local, né, a imposição da invariância do meu lagrangiano sobre essa transformação de simetria local vai me dar automaticamente o termo de interação da lagrangiana. Isso dá para fazer com QED, que vocês devem ter feito em detalhe, mas dá para fazer também com outras teorias, como a SO3, no caso da QCD, né? No caso da QCD, o lagrangiano de interação, vai aparecer interação entre os
férmions, né, que portam carga de cor, e os bósons da teoria, né, que são os 8 gluons, né, que estão aqui especificados pelo campo GeMi, né, com o índice A, onde o índice A vai de 1 até 8, que são os 8 gluons associados aos 8 geradores, né, do SO3, que é a simetria local associado com a QCD, né. Então, aqui eu tenho o Lagrangiano de interação, acopla férmions, estão representados por psi, que são os campos de quarks, né, e os campos de gauge, de gluons, né, os GeMi, de índice A, que eu tenho 8 campos de gluons, né. E, cara, acoplamento vetorial, por isso que tem o gama mi aqui, né, e o gerador do grupo, né, o gerador do grupo SO3 são os geradores do grupo SO3 são os TAs, né, os geradores, os 8 geradores do grupo SO3. Para calcular o número de geradores do grupo é 2 n ao quadrado menos 1, né? 2n ao quadrado menos 1, então você obtém o número de geradores, né? E, claro, o acoplamento desses férmions com os gluons, né? Tem uma constante de acoplamento associada a esse acoplamento, que é o GS, né? Constante forte, né? Constante de acoplamento forte. Aqui, explicitamente, eu estou só abrindo os campos de gluons, né? Na verdade, os geradores de simetria, né? Os geradores de simetria TAs do SO3 pode ser escrito em termos de matrizes, né? Que são as matrizes de Gell-Mann, que a gente já conhece, né? Então, os 8 geradores do grupo SO3, que são os TAs, com A indo de 1 a 8, são escritos em termos de um meio, multiplicado pelas matrizes de Gell-Mann, as 8 matrizes de Gell-Mann, né? São matrizes 3 por 3, né? No nosso caso, o fato da interação fraca ser invariante sobre simetria de gauge local SO2, ou seja, o grupo de simetria é o SO2, né? Especificamente os bósons só acoplam com os caras left, né? Partículas com mão esquerda, né? O Lagrangiano de interação, dada a simetria, vai ficar muito parecido como no caso da QCD, né? Obviamente, claro que os geradores são diferentes e os campos dos bósons são em menor quantidade, mas a cara é exatamente a mesma. Eu tenho o acoplamento dos férmions, tá? Que eu estou representando aqui por psi, por φ, ao invés de psi de quarks, né? Então eu tenho o psi, que é o φ, que é os campos de quarks, né? De mão esquerda, né? Ou quarks ou leptons, tá? São férmions fundamentais, né? Férmions fundamentais de mão esquerda. Eles acoplam com os bósons de gauge da teoria, que estão sendo representados pelos campos WMi, né? Que tem 3 campos diferentes, né? K vai de 1 até 3. Eu só tenho 3 bósons porque meus geradores do grupo SO2, né? Que são os TKs, só são 3, né? Explicitamente. E, claro, o acoplamento é vetorial, o gama mi, né? E o acoplamento entre os leptons e os bósons é dado pelo acoplamento GW, que é o acoplamento fraco, né? Aqui eu ainda posso escrever, como eu estava comentando, né, os geradores do grupo SO2 em termos das matrizes de Pauli, né? Nós temos 3 geradores, temos T2 e T3, e esses 3 geradores podem ser escritos a partir, representados na forma matricial, esses geradores, né, esses operadores, né? Em termos de matriz 2x2, que são as matrizes de Pauli, né? E aqui os Cieles, ou os Fieles, são os dubletos do isospin fraco, né? Como eu tinha comentado, né? Lembrando que os campos de partículas de mão direita não entram aqui porque elas são singletos, né? E a operação de simetria não faz nada sobre elas, né? Não atua sobre elas, não age sobre elas. Significa que os bósons de gauge não acoplam com essas criaturas, né? Com essas partículas de mão direita ou antipartículas de mão esquerda. Essa forma de interação aqui, esse Lagrangiano de interação, né, dá origem às 3 correntes fracas que a gente conheceria, né? Ou seja, os acoplamentos com 3 bósons de gauge dessa interação fraca cuja simetria é o S2, tá? Que são os WKs, né? Então eu vou ter 3 bósons, que eu estou chamando de W1, WW, W3, que fazem a intermediação entre os férmions dessa teoria, né, os dubletos de isospin fraco, e os bósons, né? Vamos, por exemplo, no dubleto de isospin fraco da família eletrônica, né? Onde o dubleto Psi-L, né? O Φ-L, né? Tem esta cara, né? O estado de neutrino e o estado de elétron. No dubleto eles têm que ser de mão esquerda, né? Partículas de mão esquerda, férmions de mão esquerda. As 3 correntes, né? As 3 correntes fracas que vão nos dar os acoplamentos desses férmions aqui, né? Essa dupla de férmions, esse dubleto de férmions, né? De mão esquerda. Com os bósons, né? Bom, são 3 correntes, porque eu tenho 3 geradores, né, que são correspondentes aos 3 bósons,
e eu posso escrever explicitamente quanto é que são essas correntes, né? Eu sei quanto é que vale a corrente olhando a cara do Lagrangiano de interação, né? Ou seja, eu tenho o acoplamento do... Aqui eu tenho acoplamento de um bóson W, que é o W1, por exemplo, né? Com esse par de leptons aqui, né? Um entrando e um saindo, né? Então aqui é o W1, tá? A quadricorrente associada a este acoplamento aqui, ó, né, tem esta cara, né? Acoplamento fraco, que é sempre o mesmo para os três bósons, né? Dividido por 2, porque aqui eu já estou escrevendo em termos de 1/2 vezes as matrizes de Pauli, né? E aqui eu tenho a estrutura de matriz é gama mi multiplicado pela matriz de Pauli correspondente. Então, se eu estou fazendo o W1, então aqui a matriz de Pauli correspondente a sigma 1 dividido por 2, isso me dá o gerador T1, né? Está associado ao gerador T1. A mesma coisa para o outro bóson, que é o W2, né? Tem a mesma estrutura, só vou mudar aqui a sigma, né? A matriz de Pauli sigma 2. E finalmente o W3, né? Todos eles têm a mesma intensidade de acoplamento, GW, né? E a matriz de Pauli correspondente, que está associada ao gerador T3, né? Que é representado pelo terceiro bóson, né? É a sigma 3. Então aqui a gente tem as três quadricorrentes, né? Associada a cada um dos bósons da teoria SU2. A teoria fraca, que é invariante sobre o grupo de simetria SU2 local, né? Com dubletos de isospin. Certo? Aqui eu estou escrevendo quem são os espinores adjuntos associados aos dubletos, né? Então, se o dubleto tem esta cara, né? Neutrino e elétron, ou o neutrino e o lepton carregado associado, caso de maneira mais geral, né? O espinor associado, né? De duas componentes tem esta cara aqui, né? Envolve os espinores adjuntos do neutrino e do lepton carregado associado, só para entender como é que está a notação aí, tá? Essas correntes aqui, essas três, né, que estão associadas a só acoplamentos dos três bósons, W1, W2 e W3, né, estão relacionadas aos operadores de levantamento e abaixamento de isospin fraco. Como também tem na álgebra de spin, né, ou mesmo de momento angular, orbital, né, a gente tem os operadores de abaixamento e levantamento, né. Eles fazem, o que eles fazem, esses operadores de levantamento e abaixamento? Mudam os estados de momento angular, né. Então, aqui também, no caso da simetria SU2 local, associada à interação fraca, né, que atua sobre os dubletos de isospin fraco, a gente também pode construir a matriz, o operador, né, abaixamento e levantamento, eu vou chamar de sigma mais menos, né, que é um operador não hermitiano em geral, né, aqui eu estou escrevendo ele, construindo ele em termos da matriz de Pauli sigma 1 e da sigma 2. Com essa introdução do I aqui, eu consigo que esse operador seja não hermitiano, né? E eu posso atuar ele sobre os estados, ou sobre os estados de spin, né? De isospin, os dubletos de isospin, para fazer mudanças de estados, né? Então, quando eu atuo o operador escada, né? Ele vai mudar, então, os estados nos dubletos de isospin fraco. Da mesma maneira que o operador escada de momento angular faz mudança, né, dos estados de momento angular, componente Z, por exemplo, na álgebra de momento angular, e a mesma coisa para spin. Se eu usar a notação de operador escada, eu posso escrever agora, né, a quadricorrente correspondente às trocas dos bósons de gauge físicos, né, os W+, e os W-. Lembrando que até aqui, quando eu estou falando do grupo de simetria, eu tenho três bósons de gauge, que eu chamei de 1, 2, 3, mas eu tomei o cuidado para não associar eles diretamente aos bósons carregados, os dois carregados W+, W-, né? Mas eu posso conectar as quadricorrentes associadas aos acoplamentos dos bósons físicos, W+, W- da corrente fraca de interação carregada, de corrente carregada, né? Com esses caras, com os Ws 1, 2, 3, tá? Como é que eu vou construir isso, tá? As quadricorrentes associadas a trocas dos Ws mais e menos, que eu estou chamando de J mais menos, né? Então, são as quadricorrentes associadas ao acoplamento dos bósons, né? Bósons, aí sim, eletrofracos usuais, né? Da corrente carregada que a gente já conhece, né? O mais e o menos. Com leptons, né? Leptons. A partir do operador escada
né? E dos dubletos de isospin, como a gente comentou. Então, eu vou escrever as correntes do W mais, W menos, da mesma forma que a gente escreve as correntes aqui para os W1, W2, W3, só que eu vou usar operadores escada aqui no meio do caminho. Então, o que muda aqui, na verdade, é substituição do sigma 1 e sigma 2 por o operador escada correspondente, né? Então, aqui eu vou ter... basicamente, eu estou fazendo uma soma, né? Uma superposição linear de mesmo peso, né? Usando o J1 e o J2, ou seja, o W1 e o W2, os acoplamentos do bóson W1 e W2, para construir as correntes de acoplamento do W mais W menos, né? Os carregados físicos, com os férmions, né? E aqui, então, eu estou introduzindo o operador a levantamento e baixamento de isospin fraco. Então, aqui eu já vou falando da forma compacta, né, a corrente usual dos bósons físicos, em termos da terminologia de dubletos de isospin fraco, né, e os operadores escada, né, de isospin. Então, os bósons físicos, então, podem ser identificados como uma combinação linear dos dois campos, né, o W1 e o W2. Essa composição. Por isso que, no final das contas, quando eu faço a superposição desses dois caras aqui, né, no final das contas, como eu estou somando uma superposição de sigma 1 e sigma 2, automaticamente eu posso escrever essa superposição em termos do operador escada de isospin. Mas o que está feito aqui é que os campos dos bósons físicos, que são aqueles dois carregados, são escritos, então, como superposições lineares, né? Onde, claro, tem um I aqui, né? Dos dois bósons da interação associada ao grupo de simetria SO2 local que a gente está analisando, né? Que são o W1 e o W2. Então, eu posso fazer uma leitura de uma base para outra, né? Ou posso trabalhar em termos dos campos físicos, W1, W mais, W menos, ou trabalhar em termos dos campos associados ao grupo de simetria, né? O SO2 local, né? Certo? Com isso, com essa notação, ou seja, a relação entre os campos dos bósons da teoria S2 local e dos bósons físicos, né? Que a gente mede na natureza, né? Na interação fraca usual, né? A gente pode calcular os acoplamentos das correntes com esses Ws, né? Com esses caras. Né? Então, os acoplamentos JMI, WMI, como eu tenho 3 bósons, eu vou fazer os acoplamentos de cada uma das correntes, né, o J1, J2, J3, com os 3 bósons W1, W2, W3, da teoria SO2 local. Né? Eu posso reescrever esses produtos, né, o J1, W1, em termos dos campos reais, né? Ou seja, os campos dos Ws carregados mesmos físicos. Né? Então, o J1, W1, eu posso escrever ele como J mais W-, o J2, W2 eu posso escrever como J menos, W-, e o J3, W3, que seria aqui o diferente, né, o que está fora de esquadro, que estaria associado à interação neutra, que a gente já vai ver, né, que é o cara que não entrou aqui na construção dos campos físicos de bósons carregados, né, a gente vai dizer que é J3, W3 como é na teoria usual. A gente não vai ainda escrever ele em termos do bóson Z físico. Vai precisar um pouquinho mais de estrutura para a gente analisar como é que fica essa terceira corrente, né, a J3 acoplada com o campo do bóson W3 da teoria. Né? Bom, as correntes, então, J mais e J menos, que são os acoplamentos dos bósons físicos, né, com as trocas do W mais e W menos, né, pode ser expressas explicitamente, né, em termos da nossa notação dos dubletos de isospin e dos operadores de escada de isospin. Né? Como eu acabei de falar aqui, né, o J mais menos está escrito em termos dos dubletos de isospin, o acoplamento gama-mi, né, o GW, e o operador levantamento ou abaixamento de isospin fraco. Né? Então aqui eu tenho o J+, eu estou definindo aqui o J+, físico, né, quadro de corrente física de troca de W+, né, a partir do dubleto, né, e de férmions, né, e a sigma+, ou seja, o operador de levantamento mais, certo? Aqui eu estou escrevendo explicitamente quem é sigma+, tá? Que é a combinação sigma 1 de Pauli mais I sigma 2 de Pauli. Isso vai me dar, então, a matriz 2 por 2, que é 0, 1, 0, 0, certo?
Obviamente, quando atua esse sigma mais no campo, no dubleto de férmions, né, sigma L e L, eu vou ter, obviamente, quando eu faço o produto, né, só sobra aqui um dubleto onde só o EL sobrevive em cima, tá? Então, ainda quando eu faço esse produto aqui, obviamente, eu tenho um acoplamento que é um pouquinho distinto da definição original, né? Eu não acoplo todos os tipos de férmions, só alguns campos de férmions, né? No caso do J+, eu só vou acoplar o campo. Obviamente, aqui eu estou escrevendo os dubletos dos dois lados, né? O dubleto de leptons e o dubleto associado aos espinores adjuntos, né? Que envolve tanto neutrinos quanto o elétron. Né? E aqui também, neutrino, elétron. Quando eu faço a multiplicação por sigma mais, eu como a informação do neutrino, só fico com o elétron de mão esquerda, mas aqui ainda eu tenho o elétron e o neutrino espinor adjunto, né? Mas quando eu faço a multiplicação dessas matrizes, né, na verdade, só vai sobrar nessa corrente aqui, né, na estrutura dessa corrente, só o acoplamento do neutrino, né, de mão esquerda com o lepton, elétron de mão esquerda. Tá? Então, apesar da minha estrutura envolver o dubleto completo, quando eu vou escrever a corrente associada ao W físico, né, a troca do W físico, no final das contas eu vou acoplar apenas o neutrino e o elétron de mão esquerda, que é o que a gente já sabe, né? Quando eu faço W+, né, eu só posso ter só o acoplamento desses dois caras aqui, né? O neutrino e o elétron correspondente. Né? Aqui eu ainda estou já colocando explicitamente como é que a gente escreve, né? Na nossa teoria VA, ou no modelo padrão, como é que a gente escreve essa quadricorrente. Essa quadricorrente, que aqui eu estou escrevendo em termos da teoria, né? Do SO2 local, mas a gente já conhece como escrever essa quadricorrente usualmente na teoria V-A ou modelo padrão, né? A gente tem o acoplamento V-A, vetorial axial, e os campos, né, do neutrino acoplando com um elétron intermediado por um bóson W positivo. A mesma coisa para a quadricorrente associada à troca de W-, né? No caso aqui, W-, o operador de rebaixamento de isospin fraco é introduzido, né? Aqui eu estou colocando explicitamente quanto é que vale essa matriz, né? 2 por 2 do sigma menos então é sigma 1 menos I sigma 2 de Pauli, né? Isso nos dá essa matriz 2 por 2, onde o elemento é só aqui na quina de baixo, né? Quando eu faço o produto dessa matriz, que é o sigma menos, para o dubleto de lepton, agora muda, né? Agora eu só tenho, sobrevive só o lepton, neutrino de mão esquerda, apenas, né? E no caso anterior, só sobrevive o elétron de mão esquerda. Quando eu faço o acoplamento, né, como tem o zero e neutrino de mão esquerda, quando eu faço o acoplamento, sobrevive agora na J-, em termos dos dubletos de isospin da SO2, né, SO2 local, só sobra o acoplamento do elétron com neutrino, ambos de mão esquerda, né, e o gama-min. E a gente também sabe qual é que é na teoria V-A ou no modelo padrão, como é que é a estrutura desta corrente, né? Aqui a gente tem a estrutura V-A usual. Então aqui eu só estou comparando como é que é a estrutura nossa do modelo padrão, que a gente já conhece como usar, né? E como é que ela é escrita na teoria SO2 local, né? Onde ela envolve dubletos de isospin fraco e singletos de isospin fraco, onde esses bósons, onde eu tenho 3 bósons que acoplam a esses dubletos de férmions, né? Assim, nessa simetria SO2 local, né, que está associado com os dubletos mão esquerda, né, de partícula mão esquerda, né, resulta na interação fraca em correntes fracas também, né, usuais, né. Então aqui a gente tem o J+, e o J-, como a gente escreveu ali, usual, né, são justamente esses acoplamentos, né, o acoplamento do W+ com o neutrino e o elétron, e também o do W- com o elétron e o neutrino. Todo mundo, como são partículas, são férmions, né? Todos eles são de mão esquerda acoplando aos bósons fracos, né? Isso é usual, mas na teoria SO2, a estrutura da quadricorrente é essa daqui em termos dos dubletos, né? De maneira geral. Isso tem que ser equivalente ao que a gente sabe no modelo padrão, né? Efetivamente, como é que a gente constrói na teoria V-A os acoplamentos de corrente carregada, né? Via troca de W.
Além dessas duas correntes carregadas que a gente já conhece, o J mais e o J menos, que a gente não carrega de saber, a gente já usou ela um monte de vezes para calcular espalhamento e decaimento, né? Que envolve, então, a combinação linear do W1 e W2, dessa teoria SO2 local, né? A gente tem uma corrente neutra, porque tem um bóson sobrando aí, que é o W3, né? Então, vai implicar a existência de uma corrente neutra, além das duas carregadas, né? Como é que seria a estrutura dessa corrente neutra? Deve estar associada com a J3, né? A corrente J3, que envolve o terceiro bóson, que é o W3, né? Certo? E que tem essa estrutura, né? Obviamente aqui eu tenho o sanduíche dos leptons, dos dubletos de isospin, né? O gama-mi, e aqui o gerador do SO2 associado a esse bóson, que é a T3, que eu posso escrever ela como sendo um meio a matriz de Pauli sigma 3, né? Explicitamente, aqui eu estou escrevendo a matriz de Pauli sigma 3, explícita, né? Ela é essa matriz 2x2, onde eu só tenho elementos na diagonal, né? Abrindo explicitamente aqui, no caso, obviamente, eu estou fazendo a família sempre eletrônica como exemplos, tá? Tudo essas continhas que eu estou fazendo aqui também vale para a família do muon, do tau e dos quarks, as três famílias, né? Como a gente já viu sempre naqueles dubletos de isospin fraco que a gente já construiu, já analisou. Então, no caso da família eletrônica, né? Aqui no espinor adjunto eu tenho o dubleto de espinores adjuntos, os dubletos usuários, neutrino e elétron, e a matriz sigma 3, que está associado ao gerador T3 do S2 local, né? Quando eu faço o produto, né, sobrevive nesse produto, como eu fiz nos casos anteriores, né, só dois termos vão sobreviver, certo? Os acoplamentos são iguais, é um meio de GW, né, os acoplamentos são iguais, a estrutura gama-mi, tranquilo, só que agora vocês conseguem ver o que acontece aqui, né, com a estrutura que sobra depois que eu atuo o gerador T3, ou a sigma 3, né. Aqui no acoplamento do bóson W3 com os caras do dubleto, vocês conseguem ver que eu tenho dois acoplamentos distintos, né? Eu estou acoplando o W3 só com neutrinos de mão esquerda, né? Porque aqui eu tenho o espinor adjunto e o espinor de neutrinos. Então esse W3, por exemplo, ele só acopla com o neutrino de mão esquerda. E também ele acopla também só com elétrons de mão esquerda, tá? Então ele não do contrário dos caras carregados, que acoplam o lepton carregado e o neutrino correspondente, o W3 ele acopla só gente da mesma classe, né? Ou seja, só gente com o mesmo dubleto de isospin, ou seja, com o mesmo componente 3 de isospin. Ou só neutrino de mão esquerda, ou só elétron ou lepton carregado de mão esquerda. Correspondem esses diagramas aqui, tá? Os acoplamentos possíveis do W3 com os bósons. A corrente eu consigo ver qual é que é o acoplamento, né? A corrente G3, J3, né? Ela só acopla neutrino com o bóson W3 ou leptons da mesma família, né? Dentro da mesma família, todos de mão esquerda, claro, né? Então, esse tipo de corrente, claro, é corrente neutra, né? Explicitamente aqui no caso dos neutrinos dá para ver que é neutra, mas também aqui no caso ou seja, o acoplamento é tipo fotônico, né? Ele não muda a carga na transição, né? Quando eu emito esse W3, eu não mudo carga elétrica do lepton correspondente, seja neutro ou seja carregado, né? Então, o bóson W3, com certeza, corretamente, está associado com uma interação fraca, que é de corrente neutra, ao inverso das correntes carregadas já usuais, que eu estou designando como sendo W1 W2 ou W mais W3, que é uma superposição do W1 e W2. Né? Então aqui eu estou mostrando a cara geral, tá? O que muda de um cara para outro, né? Além do acoplamento, de acoplar só caras, só elétrons ou só neutrinos. Tem uma coisa que está acontecendo, tem uma troca de sinal aqui explicitamente, tá? Sinal, tá? Lembrando que aqui eu tenho mais um meio no caso dos neutrinos, que é justamente o cara que tem componente 3 de isospin mais um meio, e o menos um meio que aparece aqui no acoplamento dos leptons carregados, tá? Os leptons carregados, em cada família, né, em cada dubleto de isospin fraco, são sempre os que têm isospin fraco, componente 3, menos um meio, né? Menos um meio. Então, o que está acontecendo aqui, os dois acoplamentos
são um acoplamento diferente para cada membro do dubleto de isospin fraco, tá? Um que acopla com os dubletos que tem componente 3 mais 1,5, que são os neutrinos, né? E os que têm componente 3 de isospin fraco menos 1,5, que são os leptons carregados, né? Então, de maneira compacta, né, a gente pode escrever esses dois termos de uma maneira compacta dessa maneira aqui, né? A gente tem o acoplamento fraco, tranquilo, o acoplamento do antispinor com o spinor desse bóson, desse férmion que eu estou analisando, seja neutrino ou seja lepton carregado. A corrente, né, a corrente é V-A, como é na teoria usual, né, spinores, acoplamento de bósons com spinores, bósons fracos com spinores. O que muda aqui na frente? O sinal, né, da componente 3 de isospin fraco, né? E por isso que eu estou aqui escrevendo explicitamente o 1,5 que está aqui, ou menos 1,5, com o IW3 correspondente, ou seja, a componente 3 ou Z do isospin fraco daquela partícula, que só pode admitir dois valores, mais ou menos 1,5 no dubleto de isospin. Lembrando que os neutrinos são dubletos de isospin com mais 1,5 de isospin, né? Componente 3. E os leptons carregados, que estão embaixo aqui, membros de baixo do dubleto, menos 1,5 o dubleto de isospin. Tá? Mas eu estou escrevendo de maneira compacta esses dois termos, né? Que acoplam os neutrinos, que tem a componente 3 de isospin mais 1,5, e os acoplamentos com os leptons carregados, que tem a componente 3 de isospin fraco, que é menos 1,5, que corresponde a esses dois diagramas aqui, né? Então, essa estrutura geral aqui, na verdade, me implica dois diagramas, né? Do acoplamento do WW3, o bóson W3, com os leptons do dubleto. Lembrando, na teoria eletrofraca, ou no modelo padrão, né? Como o nome está dizendo, a teoria eletrofraca ou teoria unificada. O que ela está unificando? Ela está unificando o eletromagnetismo com a interação fraca, tá? Separadamente, a gente pode encarar que a interação eletromagnética é dada pela QED, né? É descrita pela a QED, que o grupo de simetria é U1, né? E a teoria fraca, não é eletrofraca, mas a fraca, que é o que a gente está analisando aqui, tá? Ela está associada a uma simetria que é o SU2 local, né? SU2 local, cujos bósons são esses três, né? W1, W2 e W3. O W1 e o W2 estão associados às interações carregadas, de corrente carregada, e o W3 está associado com os de corrente neutra, tá? Na teoria eletrofraca unificada, então, quando eu falo de unificação eletrofraca, eu estou falando da teoria unificada de Glashow, Weber e Salam, tá? O que eles querem é unificar o eletromagnetismo, a interação eletromagnética via fótons, com a interação fraca. Isso é possível fazer através do mecanismo de Higgs, né? Que vai dar massa para os bósons da interação fraca e vai manter sem massa pro fóton, né? Certo? Então, aqui não vou entrar em detalhes de como é que funciona a quebra instantânea de simetria do mecanismo de Higgs, etc. Eu só vou mostrar para vocês, sabido como funciona a QED e a interação fraca sozinha, né, não unificada, está associada ao grupo de simetria SU2 local, left, né, que eu estou mostrando explicitamente, onde os bósons dessa teoria são o W1, W2 e o W3. E no caso da QED, a gente tem o fóton, que é representado pelo campo AMI, né? Então, a princípio, se eu quiser juntar essas duas teorias, eu tenho 4 bósons, né? O AMI, que representa o fóton, o W1, o W2 e o W3, que representaria os bósons da interação fraca, tanto carregada quanto a neutra, né? Certo? Aqui na teoria eletrofraca, como é que eles vão construir uma teoria unificada? A princípio, a gente poderia já ser afoito e associar a corrente J3, ou seja, com a troca do W3, né, já seria para nós já a corrente neutra usual mediada por Z0, acoplamento do bóson Z0 do modelo padrão, por exemplo. Então já poderia dizer, não, a J3 já é a própria corrente do Z0, né? Ou seja, o Z0 é representado naquela teoria S2L pelo W3. Seria razoável fazer isso, né? Só que tem um problema, tá, de associar o W3 com o Z0. O Z0, experimentalmente, o bóson Z0 físico, né, ele acopla tanto a partícula de mão esquerda quanto a partícula de mão direita. Ou seja, ele acopla as duas quiralidades, ou os dois estados quirais
de férmions, tá? Então, devido a esse fato que o bóson físico Z, zero, né, acopla para estados quirais de mão esquerda e direita, certo? Ele não pode ser diretamente associado ao bóson W3 da teoria SO2L, tá? Lembrando que o bóson W3 da teoria SO2L, ele só acopla com férmions de mão esquerda ou antiférmions de mão direita. Ele não acopla, né, com caras de mão errada, né? Inclusive, esses caras formam um singleto de isospin fraco, né? Então, por isso que a gente não pode associar, primeiro, devido ao fato do Z0 acoplar com mão esquerda e mão direita, com partícula de mão esquerda e direita, eu não posso diretamente associar ele, o Z, sendo associado diretamente ao W3. Então, eu vou ter que fazer uma conversa aí de como é que eu vou construir uma teoria unificada, onde o Z0 não é exatamente o W3, certo? Inclusive, o Z0 acopla com esquerda e direita, mas não é simétrico esse acoplamento, depois a gente vai ver, né? Mas, igual, o acoplamento com mão direita é não nula, tá? Primeira coisa, certo? E os 4 bósons que a gente obtém físicos, né, que a gente conhece e observa, físicos, né, que são os bósons associados a QED, perdão, e a teoria fraca, né, são o fóton e o Z0. Lembrando que o Z0 eu já falei que ele não pode ser exatamente o W3, eu tenho que fazer alguma alteração. Mas a gente tem mais um bóson neutro dos 4, se a gente quer unificar os 4 bósons numa teoria unificada eletrofraca, né, a gente também tem que analisar a questão do campo do fóton, né, que é o AMI, né. Então, aqui é os campos físicos do fóton, que é o AMI, e o Z0, que eu vou chamar de ZMI, não W3, né? Eu vou ter que relacionar esses dois campos físicos associados aos bósons neutros da eletromagnetismo e da teoria fraca, né? O AMI e o ZMI, com o W3 e um cara que faça o papel do fóton numa teoria parecida com o eletromagnetismo, tá? Então, é plausível, né, que esses caras aqui, o AMI e o ZMI, possam ser expressos, né, em termos de outros campos, né, claro, com correntes neutras, com acoplamentos neutros, né, formadas por 2 bósons de gauge neutros também, né, que não são exatamente o AMI e o ZMI, tá? Eu vou chamar de o W3, claro, vai ter que entrar, né, e o cara que faz o papel do fóton nessa teoria unificada. De qualquer maneira, o AMI e o ZMI não podem ser os caras novos. O W3 da teoria fraca SO2 e também não pode ser o AMI mesmo do caso do fóton, né? No modelo eletrofraco do Glashow-Weber-Salam, hoje que a gente chama de teoria unificada, né, de Glashow-Weber-Salam, né, o que eles fazem é mantém o W3 como sendo o bóson associado à corrente neutra fraca e altera, no fim das contas, quem vai ser o bóson associado ao eletromagnetismo modificado, certo? Então, no modelo GSM, né, que envolve, então, o mecanismo de Higgs, que era espontânea simetria, e a introdução de um grupo de simetria amplo, né, que envolve tanto o eletromagnetismo quanto a teoria fraca, né, eles só alteram a simetria de gauge do eletromagnetismo, né? Usualmente, a teoria de gauge, a simetria de gauge da QED, né, ou seja, da teoria eletromagnética quantizada, né, é o grupo de simetria U1, né? U1 é o grupo de simetria do eletromagnetismo usual, né? O que o Glashow-Weber-Salam vão fazer é dizer que eles vão substituir o U1 por uma simetria um pouquinho diferente que a U1, onde os campos dos fótons são os AMIs, né? Então, eles vão substituir a teoria de gauge U1 do eletromagnetismo usual, da QED usual, por uma nova simetria, né, local, de gauge local agora, que eles vão chamar de U1Y, ou seja, U1 associado à hipercarga. Como eles querem colar, né, querem unificar eletromagnetismo com a teoria fraca, onde na teoria fraca a carga de interesse é a hipercarga, né, é o Y, né, a hipercarga fraca, no caso, certo? Ou seja, a carga associada ao isospin fraco, né? Eles vão construir, então, um grupo de simetria que é local. Então, as transformações de simetria U1 são locais, a fase é local, né? Que eles vão chamar de U1Y, onde Y é hipercarga, né? Tal que a transformação de simetria nesse grupo 1 novo, que é um arremedo de QED, né,
transforma os campos, né, desta maneira. Eu tenho o campo psi de Fermions, o campo transformado é a operação do operador transformação de simetria U chapéu, que é unitário, né, sobre o campo original. E, de novo, são rotações locais, né? Então, eu tenho aqui, de novo, uma exponencial complexa, onde lá eu tenho o acoplamento, né, GW. Quem é o GW agora? Como o o G', tá? O G' é o acoplamento, né, a constante de acoplamento desse bóson novo. Como eu tenho uma nova simetria, eu vou ter um novo bóson de gauge associado a essa simetria de gauge local, tá? Então, o acoplamento desse novo bóson de gauge com fermions, tá, é G', tá, que é diferente do GW da alteração fraca. Então, seria o acoplamento eletromagnético modificado. G', então, seria o acoplamento eletromagnético modificado. Y seria a carga nova, que faria o papel da carga elétrica, né? Agora aqui a carga nova é a hipercarga, né? E a fase que é local, ou seja, as transformações de simetria, as fases aqui são dependentes das coordenadas espaço-temporais. Então, você consegue ver que isso aqui são rotações também, né? São operadores que podem ser representados por rotações, né? Locais, né? Rotações locais. Transformações de simetria locais. Como eu tenho um novo grupo de simetria, que é o U1 hipercarga, e não o U1 da QED, né? Obviamente eu vou ter um novo campo de gauge quando eu quantizo essa teoria, que tem essa simetria U1 hipercarga. Quando eu quantizo essa teoria, eu vou ter um bóson de gauge associado. O novo campo de gauge, o novo bóson de gauge, na verdade, tem um novo bóson de gauge que é representado por um campo de gauge, não AMI da QED, mas BMI. Então, BMI é o campo de gauge associado ao bóson de gauge novo nessa teoria arremedo da QED, que envolve uma carga nova, né, que é a hipercarga, certo? E esses bósons novos, os BMIs, que são fótons modificados, né, eles acoplam com uma nova carga, que é essa hipercarga fraca, a Y, né? Então, aqui eu vou ter, só para representar, né, eu tenho na QED, a gente tem o fóton, que é representado pelo campo AMI, acoplando com fermions, né, usualmente. Né? Aqui na teoria nova do Weber-Salan, no caso do setor eletromagnético, é a mesma coisa. Tá? Eu vou acoplar com aqueles caras do setor eletrofraco, né? Carregado neutro, né? Lá, L. Também, eu não vou chamar de gama, vou chamar de Bzinho, né? De Bzinho. Pode diferenciar do fóton. Vou chamar de fóton tilt, o bóson novo. Fóton tilt. Então, o fóton tilt ele acopla exatamente como é no caso da QED o fóton, né? Só que agora o acoplamento, em vez de ser a carga eletrônica... Aqui eu estou mostrando os termos de interação, né? Que dão a interação entre os fermions e o bóson de gauge, né? No caso da QED, né? QED, onde o grupo de simetria é o U1, né? Eu tenho o acoplamento dos fermions carregados, né? Tem que ser carregados, né? Com o campo, com o fóton, né? Representado pelo campo AMI. O acoplamento é tipo vetorial, que é o tipo da QED, né? E a intensidade do acoplamento é proporcional à carga da partícula, ou seja, dos caras que o fóton está acoplando, né? E a carga eletrônica fundamental, né? A carga E, né? Fundamental. No caso aqui eu vou chamar de gama tilde, tá? Que é representado por esse campo de bóson, campo de gauge novo, BMI, tá? É bem parecido como é na QED, o acoplamento dos fermions carregados, só que agora a carga não é elétrica, né? A carga é a hipercarga. Eles têm uma hipercarga, uma carga nova, né? Que é hipercarga. E eles vão acoplar com esse bóson neutro, né? Que é o BMI, da mesma forma que o fóton acopla, né? Também é o vértice vetorial, tem gama mi. Aqui está o campo que ele representa, troca o AMI pelo BMI. E aí a carga, ao invés de ser carga das partículas que o fóton acopla, é a carga fundamental. O que a gente tem aqui, basicamente, é uma carga nova, né? Que é a hipercarga. Isso faz o papel do Ezinho ali, né? No caso da QED. E o acoplamento, né? Que seria a carga fundamental E. Aqui a carga fundamental seria a G', tá? Então, G' seria a constante de acoplamento que aparecia, ou o acoplamento que aparecia na interação do gama tilde com
os leptons, que agora tem uma carga nova, que não é exatamente carga elétrica, mas é hipercarga. Mas é assim que funciona na teoria unificada do Gleason-Weber-Salam, tá? Eles estendem a QED com uma nova simetria de gauge local, claro, mantendo o 1, né, como grupo de simetria original da QED, e só altera o bóson, tá? Escrito pelo bóson nêutron, representado pelo campo de gauge BMI, tá? Agora ele vai juntar, fazer a mistureba, ou seja, unificar, né? Essa teoria nova eletromagnética modificada, né? Que tem grupo de simetria local U1Y de hipercarga, com a SO2L que a gente estava comentando agora há pouco, que envolve aqueles três bósons, né? O W1, o W2 e o W3, certo? E aí a gente consegue, no modelo padrão, né, ou na teoria unificada Gleason-Weber-Salam, né, os campos de fótons físicos e de bóson Z0 físico, lembrando que o Z0 ele acopla tanto a partir de mão esquerda e direita, ele não faz distinção, né? Ele acopla com os dois, claro, com intensidades diferentes, mas acopla com os dois, né? Eles vão ser escritos, os campos físicos, quer dizer, o campo do fóton e o campo do Z físicos, vão ser escritos, então, como combinações lineares desses campos de gauge já conhecidos, tá? No caso aqui da interação fraca, né, de corrente neutra, e o eletromagnetismo, ou seja, por troca de fótons, né, o AMI e o ZMI vão ser escritos como superposições lineares dos campos de gauge BMI, que é da nova teoria, né, eletromagnética, né, cujo grupo de simetria é o 1Y, né, local, e o W3, que é o bóson neutro lá da SO2L, né. Está aqui escrito, né, o campo de fótons, né, que representa o fóton, né, o AMI, é uma superposição linear, então, do BMI e do W3, né, onde, claro, tenho pesos nessa mistura, nessa superposição linear, que é o cosseno de θW e seno de θW, e a mesma coisa para o campo de Z, né, também é uma superposição linear do BMI e do W3, certo? Com superposições. Tá? Aqui dá para ver que a matriz de transformação, né, dos campos físicos para os campos da teoria lá original, né, os campos associados às teorias de gauge, né, o 1 é Y mais a SO2L, certo? É dado por uma matriz 2x2 reais, que é uma matriz de rotação, tá? Onde esse ângulo θW, que a gente chama de ângulo de Weinberg, né, por isso que é o ângulo fraco, né, ou de Weinberg, né, é um ângulo de mistura no nosso caso aqui, tá? Então, a matriz de mistura entre os campos físicos, né, de gauge físicos neutros, com os campos neutros da teoria original, né, da teoria eletrofraca original, cujo grupo de simetria agora é ampliado, né, é o 1Y mais o S2L, né, essa matriz que envolve o ângulo de mistura θW, né, faz a mistura dos dois campos, né, o BMI e o W3, para gerar tanto o campo de fótons quanto o campo de Z0, certo? Então, Bom, aí você pode perguntar, mas por que a mistura é desse jeito, né? A mistura é desse jeito, não é artificial, não é arbitrária, tá? Essa mistura dos dois campos desta forma aqui, ou seja, com uma matriz de transformação de rotação, né? Onde o ângulo de mistura é o θW, ela pode parecer artificial, mas não, ela sai naturalmente do mecanismo de Higgs. Então, se a gente analisasse o mecanismo de Higgs, que é um mecanismo que dá massa espontaneamente, né, por quebra de simetria espontânea, do grupo original, né, que vai dar massa para os bósons carregados, né, essa estrutura de mistura, como está aqui, dos campos físicos com os campos da teoria de gauge, né, associada, sai naturalmente do mecanismo de Higgs, certo? Então, não é artificial da maneira que é construído. Claro que eu não vou fazer aqui a revisão de como é que chega nessa mistura a partir do mecanismo, né? Eu só estou mostrando para vocês como é que funciona, né? Os campos físicos dos bósons de gauge tanto fraco quanto eletromagnético neutro são misturas lineares, né, combinações lineares dos bósons de gauge da teoria ampliada U1Y SO2L, né? Por isso que a teoria eletrofraca tem essa simetria, né? Este grupo de simetria ampliado, certo? Com o AMI e o ZMI, que a gente acabou de escrever aqui, né, a gente pode escrever as correntes, né, tanto QED, né, no caso do AMI, e as correntes neutras, né, que é a novidade nossa que a gente não tinha conversado ainda, né. Então, a corrente eletromagnética, né, pode ser construída a partir
de uma corrente associada à troca do B+, do BMI, perdão, do campo B, e a corrente associada à troca do W3 neutro, né? Claro, com a mistura correta, cosseno-seno aqui, né? Então, a corrente eletromagnética física, que a gente usa na QED, pode ser escrita aqui na teoria U1YSO2L, com essa superposição linear, com esses pesos de cosseno e seno, com as correntes associadas à troca do BMI e à troca do W3, que são os bósons neutros dessa teoria unificada, certo? A mesma coisa com a corrente, a quadricorrente, com troca fraca, né? Com corrente fraca de corrente neutra, né? Que seria o JμZ, quadricorrente fraca neutra, tá? Ela também é escrita em termos de uma combinação linear das correntes neutras, né? Na teoria ampliada U1SO2L, né? Então aqui eu tenho o menos a corrente associada à troca do BMI e a corrente associada à troca do W3. Né? No caso aqui do modelo unificado Gleason-Weber-Salam, os acoplamentos vão estar acoplados, né? Vão estar relacionados. É o que eu vou fazer em seguida, a análise da relação entre os acoplamentos. Vejam bem, como eu construí uma teoria unificada, onde eu embuti na mesma teoria de Gauge, eletromagnetismo e teoria fraca, né? Automaticamente, da maneira que ele está misturando aqui os campos físicos em termos dos campos da teoria, né? Os acoplamentos desses bósons, né? Que é o G', o GW e o E, que é o acoplamento da QED usual, né? Todos eles estão conectados entre si nessa teoria unificada, que é o que eu já vou analisar aqui. Por exemplo, se eu pegar só a família leptônica, né, eletrônica, né, e escrever explicitamente a J3, tá, que é a corrente associada ao bóson neutro W3. Tá aqui explicitamente, a gente já fez isso, tá? Ele só acopla neutrino com neutrino e acopla elétron com elétron, todo mundo mão esquerda, né, onde a gente tem a componente 3 de isospin na forma dos sinais mais ou menos 1,5, tá? Também a gente pode escrever a corrente associada à troca do BMI, né? Exatamente como é no caso do fóton, né? Ou seja, o tipo de interação é igualzinho o fóton como eu analisei aqui, tá? Tem essa estrutura, tá? Os psis acoplam com o B, tem uma estrutura vetorial, a carga fundamental é Y, nessa teoria é U1, e o acoplamento com o bóson, que eu estou chamando de gama-tilde aqui, é G'. Tá? Então a gente pode escrever também explicitamente a corrente associada ao acoplamento dos férmions de mão esquerda e direita, tá? Porque esse BMI aqui acopla com todo mundo, tá? A JY, né? O acoplamento dos férmions, da família eletrônica, no caso, né? Aqui eu estou botando os de mão direita e de mão esquerda, todo mundo, tá? Então aqui tem 4 termos, tá? Tem 4 quadricorrentes, tá? Só para entender o que está acontecendo, tá? O acoplamento é G', a hipercarga fraca, a hipercarga desses caras, né? A hipercarga desses caras, o Y desses caras. Aqui eu vou começar com os elétrons, tá? Aqui, como é corrente neutra, intermediada para o BMI, tem que ser elétron com elétron, né? Elétron com elétron. A hipercarga, aqui, elétrons de mão direita. Então, aqui a hipercarga é a hipercarga de elétrons com mão esquerda, perdão. Hipercarga de elétrons de mão esquerda. Também eu vou ter que colocar o acoplamento desse bóson BMI com os elétrons de mão direita. Então, esse bóson BMI, ele acopla tanto com cara de mão esquerda quanto mão direita. Então, eu tenho os elétrons de mão direita, que são os de mão errada, na fraca, né? Que tem hipercarga ER, certo? E agora vamos para os neutrinos, né? Os neutrinos de mão esquerda, cuja hipercarga é Y neutrino de mão esquerda, e os neutrinos de mão direita, né? Que tem hipercarga neutrinos de mão direita. Então, esse bóson BMI acopla tanto a elétrons de mão esquerda e direita, quanto a neutrinos de mão esquerda e direita. Onde as hipercargas para cada mão e para cada flavor, né? Neutrino leptocarregado, tem um nome diferente, né? YEL, YER, Y neutrino esquerdo, Y neutrino direito, tá? São as hipercargas, né? Que são as cargas, fazem o papel da carga elétrica, agora tem, cada carinha desse tem uma hipercarga, tá? Que o bóson BW, né?
O bóson B enxerga e acopla proporcional àquela carga. Então, o Y faz o papel da carga elétrica, né? No caso do fóton. Então, aqui são as duas correntes da teoria, né? Da fraca de corrente neutra, o SO3L, S2L, e a nova eletromagnética, né? Onde o campo é o BMI, um bóson novo, né? Chamei de gama tilde, mas é o bóson B. Com essas duas correntes, né? Lembra que a gente pode construir tanto a corrente eletromagnética física, combinação linear, né? Ou a corrente de Z. Vamos começar com a corrente, sabido da teoria, vamos construir explicitamente a da corrente eletromagnética, né? No caso, a corrente eletromagnética física, apesar que a J3 e a JY envolvam, né, na teoria, neutrinos, como os neutrinos não têm carga elétrica, né, na QED, a corrente eletromagnética, para a família eletrônica, né, é só o acoplamento dos leptons elétrons, né, só os carregados, né? Ou seja, o fóton da QED, que corresponde à corrente eletromagnética usual, que é o Jμ eletromagnético, né? Ele só acopla elétrons, pode ser de mão esquerda e mão direita, o fóton não distingue quiralidade, né? No eletromagnetismo usual, né? Na QED usual, ele só vai ver a carga dos caras, né? Vai só ver a carga eletrônica, né? E o acoplamento a gente já sabe, é vetorial, e o acoplamento é proporcional à carga fundamental E, né? Certo? Essa é a cara da corrente eletromagnética usual. Lembrando que na teoria unificada de Glashow-Weber-Salam, essa corrente eletromagnética usual, ela é escrita como essa superposição, né? Da interação do B com os leptons e do W3 com os leptons. Então a gente vai ter que comparar essa expressão, em termos da teoria unificada, com a expressão usual da QED, que é a caso físico, né? Que a gente já conhece, né? Vejam bem, aqui no caso, na corrente usual da QED, o neutrino não entra aqui na expressão da corrente física do W, né? Perdão, com troca de fótons, né? Certo? Então já vou começar uma diferença quando eu escrevo as correntes em termos dos caras fracos, onde o neutrino está, ele aparece nesses termos da direita, né? Mas não aparece no termo físico QED usual, né? Então eu vou fazer a comparação da corrente usual QED, que só acopla com elétrons, porque tem carga elétrica, e a mesma corrente escrita em termos da troca de W e B, certo? Vamos fazer a comparação do que está acontecendo, tá? Então, se eu comparar a corrente usual, que só tem dois termos, né? Que envolve só os elétrons, tá? De mão esquerda e mão direita, indistinguivelmente, porque eles têm a mesma carga elétrica, tá? E se eu abrir explicitamente, né? Pegar aqui o Jμ, né? E o J3, perdão, o J3 e o JY, né? E colocar aqui, multiplicar pelo cosseno e o seno de θw, e comparar os dois lados, né? Comparar os dois lados da equação, este lado com este lado, aí eu vou conseguir fazer várias relações, tá? Termo a termo, tá? Eu pego o lado esquerdo, que é o QED usual, e o lado direito, a mistureba dos campos novos, né? B com W3, certo? Aqui explicitamente. Lembrando que nos Js, tanto no JY, né, que está acoplado com a hipercarga, quanto a J3, os neutrinos explicitamente estão lá, tá? Tem os leptons carregados, o elétron, mas também tem os neutrinos, tá? Então, se eu comparar termo a termo, eu vou comparar termo a termo do caso da QED usual com a mesma estrutura na teoria unificada de Glashow-Weber-Salam. Bom, se eu olhar o primeiro termo aqui em que aparece no lado esquerdo, na QED, aparece o acoplamento dos elétrons de mão esquerda, né, com o fóton, que é esse cara aqui, ó. E for olhar lá na teoria, na mistureba dessa superposição, o que sobra? Quem está acompanhando na mistureba os estados de eletrônico mão esquerda, eu vou ver que quem está acompanhando os estados eletrônicos de mão esquerda, ou seja, exatamente essa mesma estrutura aqui, no lado direito, na mistureba, na superposição linear, eu vou ver que quem está acompanhando os leptons carregados de mão esquerda, os elétrons de mão esquerda, é essa estrutura aqui, tá? Que envolve tanto o acoplamento do W3, quanto o acoplamento do B com os elétrons de mão esquerda, tá? E aí, comparando os dois termos, né? Todo mundo que acompanha essa estrutura, eu consigo comparar a carga dos férmions na QED usual e os acoplamentos e as cargas na nova teoria unificada. Os acoplamentos são o G' e o GW,
e as cargas, a carga nova elétrica, né, ou seja, a nova carga do campo eletromagnético modificado é a hipercarga do elétron. A mesma coisa se eu for ver agora os caras de mão direita, né? Caras de mão direita, aqui tem elétrons de mão direita, no caso da QED usual, eu vou ver lá todo mundo que está acompanhando essa estrutura aqui de elétrons de mão direita. Eu vou ver que é só essa estrutura aqui que acompanha os elétrons de mão direita. Ele só aparece, obviamente, elétrons de mão direita, só aparece no acoplamento dos Bs, né? Lembrando que o W3 não acopla com ninguém direito. Então, obviamente, os elétrons de mão direita só vão entrar nesse termo aqui, né? Tá? E nada mais. Tá? E aí, comparando os dois termos, QED usual e a mistureba, a superposição linear, a gente consegue ver que a carga eletrônica multiplicada por E, na corrente usual da QED, está associada a este termo aqui na teoria unificada. Tá? A mesma coisa para os termos de neutrino. Não tem nenhum termo de neutrino na corrente QED usual, porque os neutrinos não têm carga elétrica. Né? Então, eu vou checar lá na teoria unificada quem são os fatores que acompanham essas estruturas, né? Que envolvem os acoplamentos do bóson BMI com os neutrinos de mão esquerda e direita, né? Obviamente, na QED usual não tem carga, né? Não tem nenhuma estrutura aqui aparecendo com neutrinos. Mas no lado direito tem, tá? No lado direito tem. Obviamente, no caso da mão, na mão esquerda, vai aparecer dois termos, né? Porque mão esquerda, tanto o W3 quanto o B acoplam com caras de mão esquerda, né? Mas na mão direita, nos neutrinos de mão direita, só o B, né? Só o B vai acoplar, né? Só o B vai acoplar, que é justamente esse termo aqui. Ó. O B não acopla, o B acopla, mas o W3 não acopla. O W3 só acopla com partículas de mão esquerda. Né? Então aqui eu tenho um mapa, né, comparando as duas correntes, QED usual o eletromagnético construído com uma superposição das duas correntes da teoria SO2L com a 1Y, né? Eu consigo mostrar que eu tenho uma relação entre as cargas eletromagnéticas da QED e as cargas novas da teoria, que são a hipercarga para cada partícula, para cada tipo de partícula e cada quiralidade de partícula, e os dois novos acoplamentos, que é o G' e o GW. O GW é o acoplamento dos bósons fracos com os férmions, e o G' é o acoplamento do bóson B, né, com os férmions. Tá? Agora a gente vai começar a comparar qual é que é a relação entre o acoplamento eletromagnético usual com os dois novos acoplamentos. Né? Lembrando que a nossa simetria dessa teoria unificada é U1YSO2L. Né? Tá? Por isso que no modelo padrão, a simetria do modelo padrão é essa daqui mais, né, a SO3, que é a QCD. Tá? Mas aqui na eletrofraca é esse grupo de simetria, que envolve tanto a troca de B quanto a troca dos bósons fracos W1, W2 e W3. Né? Por invariância sobre transformação de gauge local deste grupo de simetria ampliado aqui, né, as hipercargas das partículas no dubleto de isospin fraco são as mesmas. Tá? Então, o fato que os meus campos, né, são invariantes sobre transformação de simetria deste grupo ampliado, né, as hipercargas têm a ver com o acoplamento fraco, né, as hipercargas, na verdade, tem a ver com as cargas da interação do B, né, do campo B, com os férmions. As hipercargas vão se manter as mesmas em cada dubleto. Tá? O que significa isso se eu estou vendo só analisando a família eletrônica? Né? As hipercargas do elétron de mão esquerda tem que ser igual à hipercarga do neutrino de mão esquerda. Ou seja, lembrando que o elétron e o neutrino de mão esquerda formam um dubleto, né? Um dubleto de isospin fraco, né? Tá? Lembrando, esses caras formam um dubleto de isospin fraco. E esses caras, membros do dubleto de isospin fraco, têm, por simetria de gauge, a mesma hipercarga, que é a carga que o bóson B enxerga nos férmions. Né? Essa para lembrar aqui, ó. O acoplamento do B é G' e a carga que ele vê é a hipercarga do férmio correspondente. Tá? Então, uma das suposições aqui é que eu vou ter invariância sobre essa transformação de simetria e a consequência é que eu vou ter carga conservada.
A carga conservada é a carga do dubleto, né? Então, cada dubleto de férmio vai ter a mesma hipercarga. Então, se eu tenho um dubleto de elétron e neutrino, sabor eletrônico, os dois vão ter a mesma hipercarga. A consequência que eu vou ter a mesma hipercarga vai nos dar a relação entre o acoplamento QED usual com a teoria nova unificada, tá? As assinaturas de hipercarga para os férmions no dubleto, tá? Eu posso escrever a hipercarga para cada lepton, tá? Eu posso escrever ela em termos de uma superposição linear de dois números quânticos dos leptons, a carga daquele lepton e a componente 3 do isospin no dubleto, certo? Então eu posso escrever... De onde é que vem isso? Basicamente isso vem da fenomenologia lá da interação forte, lá antes da QCD, na verdade, né? Lá na teoria forte, no próprio modelo do Gell-Mann, né? Existe uma equação que é chamada relação de Gell-Mann-Nishijima, tá? A relação de Gell-Mann-Nishijima é empírica, tá? Ela relaciona todos os números quânticos aditivos das partículas, né? Especificamente a hipercarga, a carga elétrica e a componente Z do isospin forte, né? No caso da interação forte, né? Aqui é a mesma coisa, eu posso construir o número quântico hipercarga de um férmio a partir de uma superposição linear da carga elétrica dele com a componente 3 do seu isospin fraco, né? Obviamente eu vou deixar livre aqui qual é o peso, né? Que eu vou chamar de alfa e beta, certo? Especificamente, né? Elétrons de mão esquerda e neutrinos de mão esquerda que formam um dubleto de isospin fraco, né? A carga de um elétron de mão esquerda é carga menos 1, né? E a componente 3 do isospin fraco do elétron é menos 1 meio, é o cara inferior aqui na simetria, né? No dubleto. Tá? O neutrino tem carga nula e a componente 3 do isospin é mais 1 meio, né? Então eu consigo calcular a partir do alfa e do beta para que seriam as hipercargas do elétron de mão esquerda e do neutrino de mão esquerda, certo? Que fazem parte do dubleto de isospin fraco, tá? Em termos de alfa-beta, no caso do elétron, a hipercarga do elétron é menos alfa, menos 1 meio de beta, e a hipercarga do neutrino de mão esquerda é mais 1 meio de beta. Isso significa que os parâmetros alfa e beta na superposição linear não são independentes, né? Como eu tenho no mesmo dubleto de isospin fraco, as hipercargas são iguais, ou seja, as hipercargas do elétron mão esquerda e do neutrino mão esquerda são iguais, significa que nessa estrutura aqui o parâmetro beta é igual a menos alfa. Então eu posso escrever a relação entre a hipercarga, a carga elétrica e a componente 3 do isospin fraco de cada lepton em termos de um único parâmetro, né, que é o parâmetro alfa, né? Lembrando que beta é igual a menos alfa, eu posso escrever hipercarga a partir dessa superposição desses dois números quânticos aditivos, tanto Q quanto I, 3 são aditivos, tá? Por convenção, se utiliza alfa igual a 2. Aí é arbitrário, tá? A escolha do parâmetro alfa para construir a relação entre a hipercarga, a carga e a componente 3 do isospin fraco, tá? Em geral, a gente poderia, se a gente escolhesse outro fator para o alfa, tá? A gente poderia absorver essa diferente escolha modificando o valor do G', né? Que é o acoplamento do bóson B com os leptons, tá? Mas igual, se a gente escolhe arbitrariamente alfa igual a 2, a gente tem esta relação, que é uma combinação linear, da hipercarga de cada férmion com a sua carga eletrônica, carga elétrica e a seu componente 3 de isospin, né? No caso da família leptônica eletrônica, onde as duas hipercargas do dubleto de isospin fraco são iguais, né? Se eu colocar a carga, né, desses caras aqui, vocês vão ver que ambas as hipercargas, né, fracas, né, ambas as hipercargas fracas para os caras de mão esquerda, que formam o dubleto, é menos 1. Né? Dá para ver explicitamente ali, né? Se eu colocar a carga do elétron menos 1 com a componente de isospin dele, que é menos 1 meio, né? E somar, né? Menos 1 com mais 1 meio, multiplicar por 2 vai dar menos 1. Mesma coisa para o neutrino, que é mais fácil, né? Carga nula, o isospin dele é menos 1 meio, né? Mais 1 meio, automaticamente eu tenho mais 1 para hipercarga. Então a hipercarga dos leptons carregados e os neutrinos de mão esquerda associados, todos eles têm a hipercarga menos 1, certo? Como as hipercargas do dubleto são iguais, a gente pode fazer brincadeiras com essa tabela de conversão aqui, né? As relações entre a carga eletrônica e os acoplamentos e a carga nova, a hipercarga fraca. Né?
Tá? Então, pegando as primeiras duas linhas aqui, as primeiras duas relações, né? Multiplicando a primeira linha por menos e somando com a linha de baixo, né? Multiplicando a primeira equação por menos, ambos os lados, e somando com a de baixo, a gente vai obter uma relação entre a carga eletrônica, tipo a QED, né? Com o acoplamento fraco e o ângulo de Weinberg, tá? Dá para mostrar explicitamente que menos QE igual a GW seno de θW, tá? Obviamente, a gente já sabe qual é que é a carga do elétron, né? A carga do elétron é menos 1. Isso vai nos dar, então, uma relação entre a carga eletrônica fundamental, ou seja, a carga QED fundamental, que é o E, né? Ela está diretamente relacionada ao acoplamento fraco, que é o acoplamento do W1, W2, W3, os três bósons de gauge, né? Da interação fraca, que é a GW, né? Eles estão conectados. A carga elétrica é o próprio GW, né? Seno de θW. Então, tem uma relação entre a QED e a interação fraca na teoria unificada, tá? Lembrando que a constante de comprimento eletromagnético, o alfa eletromagnético, né, é E quadrado sobre 4π. E o E, então, está relacionado diretamente com o acoplamento fraco a GW. Lembrando que o GW a gente calcula o acoplamento, a constante de acoplamento fraco, né? A constante de acoplamento fraco é GW ao quadrado, né? Dividido por 4π, igual como não é na QED. Então, a gente consegue já uma relação entre QED usual e a teoria eletrofraca. A carga é GW sendo θW. A outra é também manipular aquelas duas equações originais. Só somar as duas originais, as duas primeiras, né? Originais. Com isso, eu vou obter esta, quando eu somo as duas, né? Eu vou obter essa outra relação aqui, tá? Onde agora a gente já conhece quem são as hipercargas, depois que a gente já definiu como calcular a hipercarga, que é uma combinação linear, né? Da carga e da componente 3 do isospin fraco, né? A gente sabe que as hipercargas desses dois caras, do dubleto, é menos 1. A carga do elétron de mão esquerda é menos 1. Aí eu já tenho uma outra relação, tá? Com a subtração das duas equações. Eu obtenho uma relação entre o E e o GW. E da soma eu consigo conectar o E com o G', tá? Cosseno de θ claro. O G' é o acoplamento do B com os bósons fracos, tá? Com os férmions, tá? O G' é o acoplamento do bóson B com os férmions. Tá? Estou chamando de gama tilde, mas é o fóton modificado na teoria modificada. Né? Beleza? E ainda resta a tratar os caras com mão direita, né? De novo, se eu quiser calcular quanto é que é a hipercarga fraca do elétron de mão direita e do neutrino de mão direita, a gente já conhece, já sabe a fórmula completa para calcular a hipercarga, né? É 2 vezes a carga menos a componente 3 do isospin fraco. Lembrando que os caras de mão direita, todos eles têm isospin fraco nulo, tá? Eles formam um singleto de isospin fraco. Tá? Então dá para calcular claramente quanto é que são as hipercargas fracas do elétron de mão direita e do neutrino de mão direita. Explicitamente usando aquela nossa formuleta, né? É menos 2 para o elétron de mão direita e 0 para o neutrino de mão direita. Lembrando que no caso dos mão direitas, né? A hipercarga fraca deles é 0 e não 1,5 como no caso dos caras com mão esquerda. Né? Usando as duas últimas, com essa informação e usando as duas últimas equações aqui, né? Que relacionam QED usual física com a teoria eletrofraca unificada, né? Aquelas duas últimas equações, a gente usando aquelas duas últimas equações, né? E lembrando que GW, cosseno de θW, né? Aqui no caso aqui eu consigo ver explicitamente, né? Que eu conheço já quanto é que vale a hipercarga fraca do ER e a hipercarga fraca do neutrino de mão direita. Né? É menos 2 e 0, né? Explicitamente, né? 1,5 está aqui na frente, e do lado esquerdo são cargas eletrônicas, tanto do elétron quanto do neutrino. Quando eu coloco as hipercargas fracas desses caras de mão direita, automaticamente relacionando os dois lados da equação, claro, sabendo que a carga do elétron é menos 1 e do neutrino é nula, né? A gente consegue mostrar que eu tenho uma relação direta entre o E e o GW, né? O E e o GW, como está mostrando ali, né? O GW, cosseno θ, é a carga eletrônica. Então, eu consigo mostrar, usando tanto os valores das hipercargas, os caras de mão direita, e a relação entre o E e o G', né? Cosseno θ, né? Eu consigo mostrar que as cargas
elétricas, tanto do elétron quanto do neutrino, os de mão direita, se mantêm as mesmas que na QED usual. Continua a carga -1 para o elétron de mão direita, continua a carga nula para o neutrino de mão direita, certo? O ângulo de mistura θW ele pode ser medido de várias maneiras, né? De várias maneiras distintas, né? E pode ser extraído de processos o valor do θW, explicitamente do seno de θW, tá? Então, experimentalmente, de várias maneiras, fita, né? Se ajusta o seno quadrado de θW, ou seja, o seno quadrado do ângulo de Weinberg, né? Ele é da ordem de 0,23, tá? É conhecido com 5 casas decimais, bem preciso o valor do seno de θW. O seno de θW 0,23. Com o seno de θW variando 0,23, a gente tem como saber agora, na teoria unificada, qual é que é a relação entre as duas constantes de acoplamento, né? A constante de acoplamento da QED usual, o alfa eletromagnético, com a constante de acoplamento associada à interação fraca de corrente carregada usando os Ws, né? Onde as constantes de acoplamento, como eu tinha falado, né, são proporcionais aos quadrados dos acoplamentos, das cargas, né? O acoplamento eletromagnético, o acoplamento fraco, E2 e G2, né, GW2, dividido por 4π. Ou seja, a razão das constantes de acoplamento adimensionais, eletromagnética e fraca, podem ser escritas em termos das componentes, em termos do E quadrado e do GW2, né? Mas, vejam bem, a gente mostrou agora há pouco que por simetria do grupo SO2L e o U1Y, que a carga elétrica, o E, está associado ao GW. A razão entre eles é seno de θW, na teoria eletrofraca unificada. Ou seja, a razão das constantes de acoplamento eletromagnética pela fraca adimensionais são diretamente iguais, né, exatamente iguais ao seno quadrado de θ2. Ou seja, a razão das constantes de acoplamento é da ordem de 0,23. É da ordem de 1/4, né, que é 0,25. É da ordem de 1/4, 0,23, que é justamente o valor medido, né, do seno de θW. Isso significa que a constante de acoplamento eletromagnética é menor que a constante fraca na teoria unificada, né? Ou seja, o alfa eletromagnético é 1/4 do alfa fraco, tá? A gente já discutiu isso, né? Por que os processos fracos parecem que têm seção de choque menor, né? O fato que a seção de choque é menor, no caso da interação fraca, é devido à massa dos bósons intermediadores, né? Ou seja, eu tenho o mesmo acoplamento, tanto para bóson Z quanto W, que é o GW, né? Mas o fato que no propagador, né, desses bósons, eu tenho a massa do bóson ao quadrado, efetivamente eu tenho uma constante, que é a constante Fermi, né, que envolve tanto o GW, mas também a divisão pela massa quadrada do bóson correspondente. E aí é o elemento de matriz e automaticamente a seção de choque das interações fracas são pequenas comparado com a EQED, principalmente no caso de baixa energia, né? Principalmente em baixa energia, devido à massa, né? Se a gente vai para altas energias, ou seja, para energias maiores que 200 GeV, tá? Vários GeVs, ou seja, energias muito maiores que as massas dos bósons Z e W, né? Automaticamente a gente vai ver uma simetria no tamanho, nas magnitudes da seção de choque dos processos eletrofracos, dos processos eletromagnéticos e nos fracos, porque aí a supressão na massa do bóson W não vai ocorrer e os processos vão ter a mesma ordem de grandeza, vão ser todos da mesma ordem, ou seja, da ordem das constantes de acoplamento de cada teoria, né? Que não são muito distintas, né? Inclusive o eletromagnético é menor em altas energias, né? O fator 1/4 por aí, comparado com o fraco, certo? Encerro a aula de hoje por aqui. O que a gente vai fazer na outra? Eu vou ter que sair, tá? Eu não posso ficar muito tempo. O que a gente vai fazer agora, na próxima aula, é analisar detalhadamente como é que eu vou escrever o acoplamento do Z físico, né? Do Z físico com os bósons, ou seja, como é que é o vértice, né? Ou seja, nós vamos, a partir da teoria unificada, construir qual é que é o vértice do Z com os férmions, lembrando que o Z acopla tanto a férmions de mão direita quanto mão esquerda, né? Que é diferente dos bósons W. Os W só acoplam com mão esquerda, tá? O Z acopla com mão esquerda e direita, mas com prioridades, tá? Ele acopla mais com mão esquerda que com mão
direita, mas acopla com mão direita também, tá? A gente vai aprender como é que a gente constrói o vértice. Depois que a gente aprende a construir o vértice de acoplamento do Z com férmions, aí a gente pode calcular processos, né? E o processo que eu vou calcular é o decaimento do Z e talvez o processo de criação de Z em E mais E menos. Aí eu vou ver o que a gente vai conseguir fazer em uma aula, tá? Mas na aula que vem, a princípio, eu encerro com a questão do acoplamento do Z com os férmions e o decaimento, o cálculo da largura de decaimento do Z e a largura total do Z, talvez top, a gente entra em discussão, mas basicamente a gente vai focar na corrente neutra, na teoria unificada, já no modelo padrão, na aula que vem, certo? Encerro por aqui, eu tenho que sair, porque às 13h30 eu tenho terapia. Certo, Gabriel? Foi só tu que ficou aqui. Certinho? Não, eu quero ainda fazer um processo, pelo menos. Como eu nunca falei de corrente carregada, né? Agora a gente já recém está estruturando ela, eu quero pelo menos calcular a largura de decaimento do W na próxima aula. Cara, aí a gente encerra, né? Aí eu vou perguntar se o pessoal tem interesse de fazer mais alguma coisa para o semestre que vem, mais o Márcio, na verdade, né? Ou não, né? Mas pelo menos eu vou fazer um cálculo de decaimento. Né? Feito! Falamos na segunda, então. Tchau, tchau, Gabriel. Descansa. Certo? Já recebi a tua lista 1, né? E aí, bom descanso, a gente fala na próxima semana. Certo? Tchau, tchau.